O título desse problema aqui é contar vogais na palavra. Ele diz o seguinte: crie um programa que receba uma lista de strings, dados na mesma linha, e exiba a quantidade de vogais de todas as strings da lista. Você deverá criar uma função que conta a quantidade de vogais de uma string e usar essa função dentro de uma outra que conta a quantidade total de vogais da lista. Então ele diz que tem essa regra aí para poder resolver o programa. Tem que utilizar duas funções, né? Uma para contar o total de vogais que tem na lista inteira e uma outra funçãozinha para contar quantas vogais tem em uma palavra só. Então a entrada é simplesmente uma quantidade indeterminada de strings, né? Vai ser digitada numa linha só. E a saída vai ser o número de vogais que tem ao todo nessa lista, né? Por exemplo aqui, ó. Essas três palavrinhas foram digitadas aqui numa linha só. Poderia ser duas, uma, 10, quantidade indeterminada, né? E se a gente contar, ó, tem o I, ó, 1, o O e o A, 3, aqui não tem nenhuma, resposta 3, ele contou, né? A resolução tem que ser feita dessa forma. A estratégia para resolver esse problema aqui dá o seguinte: o programa principal é simplesmente isso daqui, ó. Eu vou precisar só receber uma lista aqui de entrada e imprimir a quantidade de vogais que tem nela, né? Utilizando uma função que eu vou criar aqui, que vai ser o número de vogais. Então aqui, com duas linhas, eu resolvo meu programa principal. Mas eu preciso criar duas funções, né? Uma eu estou chamando de número de vogais e a outra eu estou chamando de num vogais palavra, né? A função num vogais, ela recebe como parâmetro várias palavras, né? Que no caso aqui é o quê? Uma lista. Então, o que ela tem que fazer? Ela precisa de um contador, que vai ser um número inteiro, que vai estar contando todas as vogais no total, usando outra função que conte o número em cada palavra. Ou seja, ele vai incrementando de acordo com essa outra função aqui que eu chamei de num vogais por palavra. Então, num vogais palavra, ele recebe uma só palavra, né? Uma só string aqui como parâmetro. E o que ele faz? Ele cria um contador e conta quantas vogais tem somente nessa palavra e retorna esse contador. Assim que ele retornar aqui, ó, ele incrementa nesse contador que eu tenho aqui, e assim que ele incrementar para todas as palavras que estão nessa lista aqui de várias palavras, ele retorna o contador. Então o fluxo aqui de um módulo utilizando o outro, né, uma função dependendo da outra, a gente monta uma repetição entre elas, né, a gente consegue calcular o número de vogais que tem ao total nessa lista aí de strings, de tamanho determinado, né. Então, a implementação vai ser dessa forma aqui. Primeira coisa, né, pegar a entrada. A entrada eu vou chamar de palavras. Palavras vai ser uma lista que eu vou receber de entrada, né? Vamos utilizar o comando listmap aqui. Listmap, se fosse número inteiro, eu colocava int, vírgula, input.split, né? Só que aqui não é um número inteiro, não é um número ponto flutuante, ele é uma string, né? Para quem já está mais esperto e já está entendendo como aqui que o Python funciona, você pode utilizar um comando mais eficiente, né? Que é o palavras igual a somente input.split. Mas quem tem um pouquinho de dificuldade e sabe esse comando aqui de cor, né? Pode utilizar o de cima, mas eu vou utilizar o de baixo por questão de eficiência. Então, depois que eu pego a entrada, né? Próximo passo. Não precisa nem quebrar a linha aqui, pode deixar tudo coladinho. É simplesmente imprimir o quê? O número de vogais que existem nessa lista palavras. Só que a função número de vogais não está definida ainda, né? Então eu tenho que criar ela. Então aqui embaixo vai estar meu subprograma principal. E aqui em cima vão estar todas as definições de funções do meu programa, né? Então, a primeira função que eu preciso, que eu estou chamando ali, né? Explicitamente aqui, como está aqui, né? É número de vogais. Que ela recebe o que como parâmetro? Ela recebe uma lista. Eu costumo colocar sempre aqui o nome indicando o tipo de dado, né? Na função, para ficar mais legível o código. Mas quem quiser utilizar outro nome pode usar. Inclusive pode utilizar o próprio palavras aqui, ó. Você pode colocar palavras aqui ao invés de lista. Mas eu vou colocar aqui para mostrar que você não precisa colocar exatamente o mesmo aqui em cima. O que ele tem que fazer? Eu preciso de um for, né? Eu preciso percorrer cada palavra ali naquela lista, né? Então, para cada palavra, né?
Palavras são várias palavras. Eu vou estar pegando uma palavra só aqui dentro. O que eu tenho que fazer? Ah, antes disso, como estava ali no pseudocódigo, eu preciso criar um contador aqui, né? O contador eu inicializo ele em 0. Só que esse contador, ele vai ser atualizado. O contador vai ser mais igual ao quê? Vai ser em num vogais, estou calculando quantas vogais tem ao total na lista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantas vogais tem aqui. Aqui tem uma, né? Quantas vogais tem aqui? Tem 2. Quantas vogais tem aqui? Tem 0. Quer ver? Vou criar um rascunho aqui e vou mostrar para você como tem que ser feito esse passo a passo. Ó. Tá aqui minha lista. Ó. Minha lista é dessa forma. Essa é a minha lista. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que contar quantas vogais tem aqui. Quantas vogais tem ali? Aqui tem uma. Quantas vogais tem aqui em float? Tem 2, né? E quantas vogais tem em STR? Tem 0. Então, a soma disso tudo aqui dá o quê? Dá 3, que é a resposta do exercício. Ele tem que ser feito dessa forma. Ele vai ter uma função grande que vai calcular quantas vogais tem no total da lista, né? Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazendo um top-down aqui, né? Ele desce até o menor objeto aqui, né? Que no caso é uma palavra, e conta quantas vogais tem aqui nessa única palavra. E retorna para o nível de cima, que é o quê? Que é aquela função que vai estar incrementando no contador esse valor retornado. Ele passa para o próximo, ó, volta lá, conta, e volta incrementando. Na hora que ele incrementa dá 3, vem para o próximo que está 0, incrementa o 0 aqui em 3, não influencia em nada. E tem o valor final da função ali, que eu estou chamando de num vogais, né? Que é 3. A estratégia a ser feita é dessa forma, né? Então vamos voltar lá. Então o contador aqui vai ser mais igual o retorno de uma função, né? Então eu coloco aqui uma função, que como eu coloquei ali no pseudocódigo, né? Eu estou chamando de num de vogais por palavra. E ela recebe o que por parâmetro? Ela recebe uma palavra, né? Qual palavra? A palavra que eu estou atualmente aqui nesse laço. Então só vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. No final disso tudo aqui, vou dar um espaço aqui para ficar tudo mais legível. Eu simplesmente retorno o meu contador. Essa é a função num vogais, mas está faltando implementar num vogais palavra, né? Então eu volto lá para o início do programa e defino outra função, que ela vai se chamar o quê? Ela vai se chamar num vogais palavra, que recebe o quê por parâmetro? Só uma string. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer um laço aqui igualzinho num vogais fez, só que ele vai fazer um laço em um nível inferior, né? Ele vai estar acessando um objeto muito menor, que no caso vai ser uma string, né? Então eu vou ter que fazer um laço aqui, vamos dizer, um caractere aqui, in string. O que eu vou fazer? Ah, antes disso eu preciso, como eu fiz ali embaixo, né? Preciso criar um contador. Essa variável contador, ela só vale dentro desse escopo aqui. Esse contador aqui vai ser outro contador que vai estar valendo só dentro do escopo dessa função de cá. Então eu inicializo o contador meu aqui em 0 e faço esse for aqui. E agora eu faço o seguinte, eu tenho que fazer um teste, né? Eu tenho que perguntar se esse caractere dentro dessa palavra aqui é uma vogal. Então, se char aqui for uma vogal, né? Ele ser uma vogal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar todas as condições possíveis, né? A, E, I, O, ou, U, minúsculo e maiúsculo, né? Então são 10 testes que eu tenho que fazer aqui. Que eu tenho que testar se ele é A, ou se ele é, ou, vamos até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para acelerar, né? E, como não vai caber aqui, ó, vou dar uma barra invertida aqui para continuar escrevendo embaixo. O, ou, U. Isso minúsculo, né? Agora, tenho que testar os maiúsculos, né? Maiúsculo também continua sendo vogal. Então, e agora mando tudo para maiúsculo. É maiúsculo. E maiúsculo. A maiúsculo.
e o maiúsculo. Tem que testar todas as condições possíveis, né? Coloco os 2 pontos aqui. E, se isso aqui tudo, se pelo menos for um desses aqui, né? Significa que aquele caractere ali é uma vogal. Então eu incremento meu contador. Mais igual a 1 aqui. Esse for vai rodar para todos os caracteres dentro dessa string, né, dentro dessa palavra. E se esse caractere for uma vogal, ele incrementa o contador. O contador está contando as vogais aqui. Finalmente ele retorna, igualzinho na função de baixo, o meu contador. O programa é isso aí. Terminou. O que ele faz? Execução. Primeira linha aqui é a linha 22. Ele recebe a entrada. E aí ele calcula o número de vogais que tem nessa lista aqui de entrada. Aí ele vem para essa linha 13 aqui. Inicializa um contador em 0, faz um for aqui percorrendo cada palavra na lista e vai incrementando ali com a quantidade de vogais que essa função aqui vai contar que tem em cada caractere dentro dessa palavra aqui, dentro dessa lista. Então, para ficar melhor para enxergar, vamos copiar isso daqui e vamos jogar lá no Python Tutor ali, para você poder ver. Seleciono o Python 3 aqui, colar e vou executar. Deu um errinho aqui, né? Pra gente ver o erro, é só a gente voltar aqui no Gene. Aí a gente clica aqui, vai executar que ele vai escanear. Aí ele encontrou um erro aqui, ó. Aqui na linha 12, no def no vogais, ó, tá faltando uma coisa aqui, ó. Quer ver? Lá na linha 12, ó. A gente vem aqui na linha 12, ó. Eu esqueci de colocar um 2 pontos aqui, ó. Então, agora eu posso copiar aqui e colar de novo, que agora vai dar certo. Apagar isso tudo aqui e colar por cima. Vamos executar que agora vai. Primeira coisa que ele vai fazer é criar as funções ali, né? Ele definiu as duas funções e agora vai para a primeira linha de código aqui, que é a linha 22, né? E pede entrada. Agora ele colocou lá int, float e str. 3 palavrinhas genéricas, né? Ele criou a lista aqui e agora já vai imprimir direto a resposta que a minha função me der, quando eu passar como parâmetro palavras que eu recebi de entrada, que é uma lista, né? Aí ele vai voltar aqui para essa linha aqui da primeira linha da função, né? E vai executar. Primeiro vai criar meu contador valendo 0. Pega para cada palavra na lista, ó, ele vai incrementando meu contador que vai me jogar para outra função de cima, né? Então assim ele vem aqui lá para cima, vai criar outro contador em outro escopo, ó, que é o escopo global, aqui é o escopo de num vogais, nessa função de baixo. E agora ele está no escopo aqui, que é o num vogais palavra. Ele voltou lá em cima e vai executar esse bloco aqui. Então, para cada caractere aqui na string, ó, ele vai criar uma string que é o int, né, que é o meu primeiro caractere aqui que ele está passando. Aí ele vai pegar a primeira letra dele, que é o i. Ele vai fazer todo esse teste aqui para ver se ele é vogal, né, para incrementar meu contador. Como o i é vogal, ele incrementa. Ele vai para a próxima letra, o n não vai ser, então ele não vai fazer nada. Ele vai para o próximo, né, vai pulando. Vai fazendo isso assim por diante, ó, para todo mundo aqui, até que ele chegue no último item daqui da palavra e retorna para mim meu contador, que nesse caso aqui foi só 1. Ele dá aqui valor retornado 1, ele volta lá para esse bloco aqui, incrementando meu contador 1, e agora vai executar o for de novo, pegando a próxima palavra e passando ela para a função ali de cima, né? E vai fazer o mesmo processo, para todas as letras ali daquela string, ele vai ver se aquela letra é uma vogal. O F não é vogal, né? Então ele não vai fazer nada. Ele pegou o L, não é vogal, nada, mas na hora que pega o O, ele vai fazer esse teste gigante aqui, né? E vai conferir que o O é vogal. Aí ele vai incrementar meu contador nesse escopo aqui, ó. O contador que estava 0 vai passar a ser 1. Ele vai fazer isso com o A também, o contador passa a ser 2. E na hora que ele pegar o T não é vogal, né? Ele vai encerrar esse laço e vai retornar para o meu contador, que está valendo 2. Ele vai retornar o 2 aqui, ó, e vai voltar lá para esse bloco de cá, que ele vai incrementando meu contador, que era 1, passou a valer 3. Ele vai fazer o mesmo procedimento com a última palavra, né? Como ela não tem vogal nenhum, ele vai rodar aqui tudo, o contador vai ser 0, e aí ele vai retornar meu contador, que é 0, vai incrementar ali, que não vai afetar em nada. Assim ele retorna 3 e já imprime de uma vez. Assim encerra a execução desse programa. Vamos testar ele lá no Gene também, ó. Vou abrir o navegador aqui do lado. Vamos lá, vamos executar.
Vou copiar aqui. Vou colar aqui direto. Só dá um Enter, ó. 3 também, certinho. Vamos inventar um caso aqui, ó. Vamos colocar um anagrama aqui qualquer, ó. O I, O, L, coloca algumas consoantes, ó, dá um espaço, coloca A, E, I, coloca algumas coisas aqui, dá um Enter, ele contou 7, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu? Tá funcionando certinho. Tá aqui o código, ó. Então, espero que você tenha entendido isso aí.